neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala. Deus não será derrotado na vida de nenhum cristão. Ouvintes, ninguém quer ter uma doença. Porém, quando encontra um remédio, o toma. Se está doente, é claro. E se não o toma, é porque não quer sarar. Por que não tomar o remédio se aquele remédio é indicado contra aquela doença de uma maneira eficaz? Isto é querer ficar doente. Nós temos o remédio de Deus para curar as nossas almas. Esta é a fé no sangue de Jesus Cristo. Ninguém pode dizer que nunca ficará doente, e muito menos dizer que nunca morrerá. Mesmo tomando todos os remédios, com todos os recursos, o homem tem que chegar à morte. Mesmo lançando mão de tudo, o homem tem que morrer para poder viver. Agora, isto é mistério, não resta dúvida. Porém, conhecer os mistérios, como por exemplo dos selos e dos trovões, e todos os mistérios da Bíblia Sagrada, da vida cristã, conhecer intelectualmente, teoricamente, não traz nenhum benefício. Veja isto em 1 Coríntios capítulo 13, e você verá que aquilo que estamos afirmando é verdade. Porque isso se trata da vida vivida. Todo o mistério das Escrituras encerra nisto: Cristo em vós, esperança da glória. Maria sempre é um exemplo. Ela não conhecia nenhum mistério, como uma virgem conceberia. Ela apenas teria que dizer
cumpra em mim segundo a tua palavra. Somente dessa forma Deus não será derrotado na vida do cristão. Na vida dos religiosos, Deus foi vencido. Isto quer dizer que Jesus Cristo foi expulso da igreja. Quando um homem é expulso de uma nação, é porque ele foi derrotado naquela nação. Mas tem acontecido o caso de muitos voltarem vitoriosos. Você sabe que Jesus foi expulso da era de Laodiceia. Por isso ele está à porta e bate. Isso não é do indivíduo. Pode ser aplicado ao indivíduo. Mas isso é da era em que estamos vivendo. Eis que estou à porta e bato. Isto quer dizer que ele foi expulso, como Davi andou foragido, como um tipo de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo foi levado fora carregando o vitupério. Então, aos olhos humanos, todo o povo de Deus foi derrotado, o próprio Deus foi derrotado. Mas Deus nunca foi derrotado. Com a experiência de Maria, ela tinha sido expulsa sumariamente de toda a sociedade e de toda a ordem religiosa do dia. Mas, no entanto, o que estava acontecendo com ela era Deus sendo glorificado. Ela estava sendo a mulher mais bem-aventurada de então. Mas como eles sempre glorificam a Deus pelo que Deus fez e pelo que Deus fará, e nunca glorifica a Deus pelo que Deus está fazendo, eles não puderam ver aquilo com bons olhos, porque de acordo com a própria lei de Deus, aquilo era mal. Uma moça aparecer grávida antes de se juntar com seu marido. Mas Deus não foi derrotado pela aparência. Deus não foi derrotado pela ordem social. Deus não foi derrotado, seu plano não foi interrompido pela ordem política religiosa. Quando a política tentou matar Deus, ela não pôde fazê-lo. Isso foi simplesmente para que as Escrituras se cumprissem. Raquel chorando, clamando, porque Herodes matou todas as crianças que ele pôde matar de 2 anos para baixo, pensando assim que mataria o mistério da piedade. Mas o homem está sempre olhando pelo prisma natural e por isso persegue a Deus. Agora, para não incorrer nesse perigo, é necessário que tenha o Espírito Santo. Por isso, o diabo tem pegado o sistema pentecostal na esquina e feito com que o sistema pentecostal creia de uma maneira errada na evidência do Espírito Santo. Agora, Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que, isso não passaria de um sino badalando ali. O grande mistério que impede, que não permite Deus ser expulso do homem, é justamente a eleição. Você vê que Davi não pediu para Deus retornar para ele o Espírito Santo. Ele perdeu, na verdade, a alegria da salvação por causa do pecado, mas ele não perdeu o Espírito Santo. Quando orou dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. A razão dele não ter sido derrotado foi justamente esta, porque o Espírito Santo não o deixou. Agora, o que explica isto, o que segura isto na vida é a eleição. O profeta diz, não há nada que possa dizer, esta é a evidência do Espírito Santo, a não ser que seja a vida que você vive.
Isso é produzido, isto é um resultado da fé na palavra de Deus. Quando Deus diz que isto é verdade, é correto, então você se descansa naquilo. Quando Deus diz que aquilo é errado, você então não tem nada com aquilo. Agora, se você deseja falar em línguas, continua o profeta, está perfeitamente correto se você vive uma vida digna para sustentar isto. E se você deseja gritar, ótimo, isto é bom. Eu grito também, fico tão feliz às vezes que dificilmente consigo ficar calçado. Eu pulo até eles saírem dos pés. E isto é maravilhoso, eu creio nisto. E tenho visões e os enfermos curados e mortos ressuscitados. Quando eles estão deitados ali fora e os médicos passam e dizem, estão acabados e não há nada a fazer, deitados ali por algumas horas, e o Espírito Santo desce e mostra uma visão, vai até ali e ressuscita aquela pessoa. Eu já vi surdos, mudos, cegos e aleijados andarem. Aquilo não acontece como evidência absoluta do Espírito Santo, porque isso são atributos. Como o pecado não é fumar, beber, prostituir, etc., mas isso são atributos da incredulidade, atributos do pecado, também estas obras, os dons, não quer dizer o Espírito Santo. Isso são atributos do Espírito Santo. Isto é certo? Agora, como se pode beber, fumar e fazer essas coisas sem ter incredulidade, sem estar em pecado, sem ter o pecado mãe? Você pergunta, como se pode fazer estas obras de cegos enxergarem, aleijados andarem, sem ter o Espírito Santo? Sim, tem o Espírito Santo para um determinado fim, somente para aquele fim, somente para os dons. Então não quer dizer que tem o Espírito Santo para uma vida vivida, o que seria de fato o necessário. Davi disse, o meu pecado está diante de mim. Ele tinha pecado, e quem disser que não tem pecado, faz Deus mentiroso. Isso é terrível. É preferível, em último caso, ser mentiroso do que fazer de Deus um mentiroso, negar sua palavra. Ora, veja que isso não é um conformismo com as coisas, mas isto é encará-las como elas são. O profeta desafia todo cristão que tem o Espírito Santo a responder por isso. E ele diz que você responderá por isto. Você ficará culpado disto quando você diz que é um cristão. Você tem que responder como cristão. Agora você vai ver uma coisa, Deus não será derrotado. Não importa o que aconteça, Ele nunca será derrotado. Ele está na terra, quando a terra está sob domínio do diabo. Agora eu pergunto, Deus está na terra ou não está? Deus está na natureza ou não está? E o mundo está no maligno ou não está? No entanto, Deus está nele. O mundo está no maligno, mas Deus está no mundo. Deus está na natureza, Deus está na terra. A sua carne e o seu sangue, isto é o que o diabo usa para te rodear constantemente, dia e noite. Mas como Satanás está destruindo a terra, como o diabo está acabando com a natureza, como tudo isto está sendo assolado, destruído, acabando tudo, e Deus continua ali, na última folha de capim que existir. Conta-se que houve uma guerra, uma coisa muito feia, horrorosa, e isso não é história, isso é um fato. E depois de tudo queimado, a coisa mais horrível, não restava uma folha sequer. Um soldado encontrou ali debaixo de uma pedra uma pequena florzinha que estava com vida, e ela se tornou uma coisa excepcional no meio daquela catástrofe.
Deus estava ali debaixo daquela pedra. Deus ainda estava ali no meio daqueles escombros. Havia vida ali. Deus está aí. Deus está na sua casa. Ela pode ter sido esmoronada. Deus está em sua igreja. Ela pode estar abalada como for. Nunca a igreja de Deus caiu. Nunca a igreja de Deus já era num termo de desprezo, num termo que demonstra falta de temor de Deus. Aquela igreja já era. Não, nunca. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma florzinha debaixo de uma pedra. Está aí você. Deus está nesses escombros. O profeta ia até a margem de um rio e ali ele tinha visto 15 centímetros de neve, gelo. E ele também acendia fogueira ali. Logo na primavera ele chegava ali e via uma florzinha ali. Ele disse: onde você estava? Onde você estava quando isso estava super gelado? Congelado? Quem foi que te deu vida? Onde você estava quando eu pus fogo aqui, fiz uma fogueira aqui em cima? E você ainda permanece com vida, florzinha? Onde você estava? Oh, meus ouvintes, isto será demonstrado justamente na hora da palavra falada. Deus está fazendo justamente isso. Nós temos sido levados na presença de ministrados. Nós estamos diante de um julgamento. Mas Jesus disse que não é para preocuparmos, termos cuidado com o que havemos de falar, porque não seremos nós quem falaremos, mas é o Espírito Santo de Deus quem falará em nós, a palavra falada. Isto mostra que é Deus. Deus é que estava respondendo através daquela florzinha debaixo da pedra nos escombros. Deus estava respondendo ao profeta. Aquela florzinha depois de passar pelo gelo e pelo fogo. É Deus falando através de você. Você é o mistério. Você é a palavra falada. A sua vida é isto. Na sua casa, no seu emprego, na igreja. E se Deus não está nesta igreja, onde é que Ele está? Se Deus não está neste corpo, onde é que Ele está? O profeta disse: me digam onde Ele está e eu correrei para lá. Está no seu grupo? Eu corro para lá. O seu grupo naturalmente me libertará. O seu grupo naturalmente me porá em uma boa posição, porque Ele é amoroso, Ele é Deus na terra, Ele deve ter a palavra falada. Se Deus não está neste grupo, onde Ele está? Ora, se Deus não estava em Cristo, onde é que Ele estava? Se Deus não estava na igreja moribunda, descendo para as arenas, onde é que Ele estava? Você agora foi confortado com isto? Veja a evidência do Espírito Santo no seu coração. É que você crê em tudo. Você crê mesmo até que Ele pode te quebrar e fazer de novo. Você crê mesmo que ainda que seu vaso esteja trincado, Ele pode fazer tudo de novo. Ele pode te dar um novo nascimento, te encher do Espírito Santo e te levar no rapto. Estando em tua forma, estando em tua mensagem. Ora, tudo isto é para a hora, é para o momento que você está vivendo. Não importa se o motosserra está ali no pé daquele jatobazeiro. Para derrubá-lo, Deus está nele. Deus está na natureza. Não importa se a morte está tentando te levar para a sepultura, Deus está em você. Esse é o mistério da piedade. É Deus na manjedoura, é Deus numa coisa que não merece Deus. Isso é graça. É Deus em mim, é Deus em você. Oh, que o Senhor te ajude agora a tomar esta evidência como poder de Deus na sua vida. Seja curado, seja abençoado, seja batizado com o batismo da fé perfeita, o batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.
ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.